Se você tivesse a oportunidade de oferecer ou dar alguma coisa a Jeová, o que é que você daria? Será que alguma vez já parou para pensar nisso? É bem provável que em nossas mentes passaram milhões de ideias, mas nós temos a certeza que, por exemplo, ninguém pensou em oferecer um carro a Jeová, porque sabemos que Jeová não precisa de um carro e, por outro lado, nem todos temos a possibilidade e a capacidade de oferecer um carro a Jeová. Provavelmente também não pensamos em oferecer, por exemplo, uma estrela a Jeová, porque, igualmente, nem todos temos a capacidade e a possibilidade de oferecer uma estrela a Jeová. Mas será que os irmãos sabiam que existe uma coisa que todos nós, sem exceção, temos a possibilidade e a capacidade de dar a Jeová? É bem provável que nós estamos a nos perguntar o que é isso? O que é que cada um de nós aqui tem a possibilidade e a capacidade de oferecer a Jeová? Para descobrirmos, por favor, vamos pegar as nossas Bíblias e ir até o livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo número 29 e o versículo que nós vamos ler vai nos mostrar o que cada um de nós realmente tem a capacidade e a possibilidade de oferecer a Jeová. Salmo número 29, versículo número 2. E eu peço, por favor, àqueles irmãos que têm Bíblia e ao lado tem alguém que não tem, pode acompanhar com essa pessoa para que todos nós consigamos tirar o pleno proveito desse discurso. E, por favor, faça isso em todos os textos bíblicos que vamos ler. O livro de Salmo, número 29, versículo 2, diz o seguinte: Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. Curvem-se diante de Jeová com vestes santas. Será que os irmãos conseguiram perceber o que cada um de nós tem a possibilidade e a capacidade de oferecer a Jeová? Isso mesmo, você está certo. Glória. Mas agora, o que significa dar glória ou glorificar a Deus? O que é que significa? Por outro lado, por que é tão importante cada um de nós glorificar a Jeová com tudo o que temos? E quais são as coisas que cada um de nós tem que pode usar para glorificar a Jeová? E se nós nos esforçarmos a glorificar a Jeová, o que cada um de nós pode ganhar? Essas 4 perguntas nós vamos responder durante o nosso discurso. Mas por enquanto vamos voltar no versículo número 2 do livro dos Salmos. É interessante, irmãos, que a palavra glória que aparece nesse versículo, ela significa dar peso a alguma coisa ou em algo. Então, quando nós estamos a usar a expressão glorificar, e a nota do versículo número 2 diz isso, significa adorar, ou até mesmo exaltar, louvar ou enaltecer. Então, quando falamos da expressão que está no tema do nosso discurso, que é glorificar a Deus, então nós estamos a falar sobre adorar a Deus. Estamos a falar sobre reconhecer a grandeza que Jeová tem, dar-lhe a devida honra e, por outro lado, dar a conhecer o seu grandioso nome. Então, basicamente, irmãos, o tema do nosso discurso, glorifique a Deus com tudo o que tem, ele pode ser vertido da seguinte forma: adore a Jeová usando todas as coisas boas que você tem. Então é disso que nós vamos falar. Adore a Jeová usando todas as coisas boas que você tem. Isso significa, irmãos, que em todos os aspectos da nossa vida, quer na nossa família, aqui na congregação, lá no trabalho, na escola, na nossa vizinhança, nós devemos deixar claro que nós nos esforçamos a glorificar a Deus. As pessoas não podem ter dúvida de que nós gostamos de glorificar a Deus, que nós o adoramos e o honramos. Por outro lado, irmãos, é necessário que nós nos esforçamos a fazer isso, porque isso chega a ser muito mais importante na nossa adoração a Jeová. Por outro lado, irmãos, será que é possível todos nós, aqui no Salão do Reino, conseguirmos glorificar a Deus com tudo que temos?
Com certeza que sim. Para nós termos a certeza disso, é só nós olharmos ao tema do nosso discurso. O nosso discurso, ele chama a atenção para olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, ver o que temos de bom e depois usar isso para glorificar a Jeová. Então nós não vamos fazer o impossível, simplesmente vamos usar aquilo que já temos com o objetivo de glorificar a Jeová. Será que você conseguiu perceber o que significa dar glória a Jeová? Isso mesmo, significa adorá-lo, significa reconhecer a sua grandeza, dar-lhe a devida honra e também dar a conhecer o seu grandioso nome. Mas agora, por que é tão importante que cada um de nós glorifique a Jeová? Por que é importante? Para descobrirmos a importância de glorificarmos a Jeová, vamos recorrer na Bíblia. O primeiro motivo que deixa claro a importância de glorificarmos a Jeová está no livro de Apocalipse, capítulo número 4, versículo número 11. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Apocalipse, capítulo número 4, versículo 11. Esse texto diz o seguinte: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas vieram à existência e foram criadas. Será que conseguiu perceber por que é tão importante glorificarmos a Jeová? Porque Jeová merece a nossa glória. Ele é o nosso Criador. Assim como um filho deve obedecer aos seus pais que causaram o seu nascimento, então também é responsabilidade nossa glorificar a Jeová, porque Ele é quem nos criou. Jeová é o nosso Criador. O segundo motivo que deixa claro a importância de glorificarmos a Jeová é que tanto os anjos como a criação também glorificam a Jeová. Como assim? Por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo número 7, ele diz que os anjos, apesar de serem criaturas espirituais muito inteligentes, muito superiores a nós, ainda assim eles glorificam a Jeová de forma voluntária. Por outro lado, a criação, muitas vezes até a criação inanimada, ela também glorifica a Jeová. Por exemplo, nós conseguimos perceber isso quando estamos a saborear a nossa fruta preferida, né? Quando nós pegamos uma fruta gostosa, suculenta, muito boa, será que no fim, depois de comê-la, de saborear, pegamos no caroço e dizemos: obrigado, fruta, por me satisfazer? Provavelmente não. O que é que nós dizemos? Olhamos naquilo e dizemos: Jeová, como é que foi possível Jeová criar isso? É a criação a glorificar a Jeová. Então, se os anjos e a criação glorificam a Jeová, quanto mais nós, seres humanos imperfeitos, temos a obrigação de glorificar a Jeová. Isso é muito importante para nós. O terceiro motivo que deixa claro a importância de glorificarmos a Jeová é que, desse modo, nós vamos conseguir imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é: como é que Jesus Cristo glorificou a Jeová quando esteve na terra? Jesus Cristo fez isso de pelo menos 3 maneiras. Por meio da sua humildade, por se esforçar a amar o que é certo e também por servir a Jeová de toda a alma. Então nós vamos considerar brevemente cada ponto. Por exemplo, quando Jesus estava no céu, ele começou já a mostrar essa qualidade essencial, a humildade. Só o fato de Jesus ser a pessoa mais importante que existe, a criação mais importante, ainda assim, com toda a humildade, ele aceitou sair do céu, da sua posição tão alta, para vir aqui à terra, sofrer e morrer. O que é que os irmãos acham? Por que Jesus aceitou fazer isso? Porque ele tinha o desejo sincero de glorificar a Jeová. E, por outro lado, quando Jesus ensinava as pessoas, e até quando ele curava as pessoas, ele sempre deixava claro que aquele poder, aqueles ensinamentos vinham de quem? De Jeová. Jesus se recusava em aceitar qualquer tipo de glória. Ele sempre direcionava toda a glória para o seu Pai, Jeová. E o que isso nos ensina? Nós podemos nos perguntar: será que nós damos todo o crédito a Jeová pelas nossas habilidades e nossas realizações?
Talvez nós conseguimos fazer um excelente discurso na congregação. Talvez conseguimos fazer uma boa apresentação aqui. Será que quando os irmãos nos elogiam, nós levantamos os ombros a deixar claro que nós somos os melhores? Com certeza que não queremos fazer isso. Nós queremos glorificar a Jeová de forma humilde, como nosso Senhor Jesus Cristo fez. Outra pergunta que seria bom nos fazer é: será que nós estamos dispostos a fazer tarefas humildes, apesar dos privilégios que temos na congregação, com o objetivo de glorificar a Jeová? Com certeza que queremos fazer isso. Lembre-se, irmãos, nós somos apenas escravos emprestados. Tudo que nós fizemos aqui na congregação é o que deveríamos fazer. Então nós não temos motivos para nos vangloriar. Toda a glória devemos dar a Jeová. Por outro lado, Jesus também mostrou que glorificava a Jeová por amar o que é certo. É interessante que nós percebemos bem um contraste entre Jesus e as pessoas dos dias dele. Geralmente as pessoas eram arrogantes, elas não queriam saber das ordens de Jeová. Eles não queriam saber em seguir o que Jeová dizia ser certo. Geralmente eles faziam o que bem entendessem. Mas agora, que dizer de nosso Senhor Jesus Cristo? Apesar de ser perfeito, ele sempre obedecia a Jeová. Mas por que Jesus fazia isso? Porque queria dar glória a Jeová. Por exemplo, nós podemos imitar esse excelente exemplo de Jesus quando nós obedecemos de coração todas as orientações que recebemos aqui na congregação. Por exemplo, ultimamente nós temos recebido muitas orientações e uma delas é sobre a nossa forma de nos vestir. Será que nós aplicamos essas orientações quando os anciãos falam conosco a respeito disso? Será que nós estamos a nos esforçar a aplicar? Quando nós ouvimos uma orientação a sair daqui da tribuna, será que nós começamos a nos rir e dizer: esse irmão não entende o que eu faço? Será? Ou nos esforçamos a aplicar, a amar o que é certo? Quando nós agimos assim, amando o que é certo, podemos ter a certeza que estamos a imitar a Jesus e vamos glorificar a Jeová. E por fim, nosso Senhor Jesus Cristo também glorificou a Jeová por amar a Jeová de toda a alma. Como é que Jesus fez isso? Por meio da pregação das boas novas do reino. É interessante que quando Jesus esteve na terra, ele gastou-se na pregação das boas novas do reino. Jesus sempre fazia o máximo, mesmo cansado. E é interessante que a Bíblia diz que houve uma ocasião em que ele disse que o alimento dele era fazer a vontade de Jeová e terminar a sua obra. Com certeza que esse é um excelente exemplo para nós imitarmos. Por exemplo, nós não queremos usar a nossa vida para fazer a nossa vontade. Queremos usar a nossa vida para glorificar a Jeová. E uma das formas de fazer isso é por estabelecer alvos espirituais e alcançá-los. Por exemplo, será que já parou para pensar na possibilidade de trabalhar como pioneiro, auxiliar no mês da visita? Será que já parou para pensar nisso? Será que já parou para pensar na possibilidade de trabalhar como pioneiro regular? Já serviu onde há mais necessidade? Pode ter a certeza que você não vai se arrepender. Jeová te dará muitas bênçãos se você colocar o reino e a pregação das boas novas em primeiro lugar. E quando nós olhamos na vida de Jesus, o zelo que ele tinha na pregação, nós percebemos logo que ele só fazia isso porque, segundo o livro de João, capítulo número 15, versículo 8, ele disse: porque isso glorifica o seu Pai. Então, é muito importante nós glorificarmos a Jeová, primeiro, porque Jeová merece toda a glória. Ele é o nosso Criador. Segundo, os anjos e a criação também glorificam a Jeová. Então, quanto mais nós, seres humanos imperfeitos, devemos glorificar a Jeová. E terceiro, porque vamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua humildade, por amar o que é certo e servir a Jeová de toda a alma. Meus irmãos, nós estamos a falar sobre a importância de glorificarmos a Deus com tudo o que temos. Esse é o nosso tema. Mas agora a pergunta é: o que cada um de nós tem que pode usar para glorificar a Jeová? O que é que cada um de nós tem? Bem, antes de nós sabermos isso, é importante primeiro saber como está o nosso amor a Jeová. Como assim?
Porque se nós não amarmos a Jeová de todo o nosso coração, dificilmente nós vamos conseguir entender o que significa glorificar a Jeová, dificilmente vamos entender por que é importante glorificar a Jeová e também dificilmente vamos conseguir ver em nós coisas que podemos usar para glorificar a Jeová. Mas agora, como é que nós podemos perceber como está o nosso amor a Jeová? É simples, nós podemos fazer o exercício do antes e o agora. Como assim? Nós podemos nos perguntar, como é que está o meu apreço pelas reuniões atualmente? Será que é igual ao que eu tinha quando eu me tornei publicador? Será que eu ainda me esforço a preparar a todas as reuniões? Por exemplo, hoje, no estudo de A Sentinela, nós vamos considerar o estudo número 50. Já parou para se perguntar, nesses 50 estudos, quanto preparou? 10? 25? Os 50? Ou apenas um? Quando nós comparamos a nossa espiritualidade anterior com a atual, nós vamos conseguir perceber como está o nosso amor a Jeová. Nós podemos também comparar o nosso zelo pela pregação. Como é que eu pregava? Será que ainda eu tenho tanto interesse nas pessoas do meu território? Será que eu ainda me esforço mesmo a pregar de coração as boas novas com o objetivo de glorificar a Jeová? Depois de percebermos como está o nosso amor a Jeová, aí será muito mais fácil olharmos para dentro de nós, ver o que temos de bom e glorificarmos ao nosso grandioso Deus Jeová. Então, nesse discurso, nós vamos falar de 5 coisas que cada um de nós tem e que pode usar com o objetivo de glorificar a Jeová. Primeiro, nós vamos falar sobre as nossas habilidades. Em segundo, vamos falar sobre a nossa educação secular. Em terceiro, vamos falar sobre a nossa força física. Em quarto, vamos falar sobre a nossa experiência. E em quinto, sobre os nossos recursos materiais. Vamos tentar conversar um pouco sobre como podemos usar cada coisa com o objetivo de glorificar a Jeová. Por exemplo, falando das nossas habilidades. O ser humano geralmente foi feito ou foi criado com muitas habilidades. Mas uma das habilidades que nós vamos falar aqui é a habilidade de falar. Como é que nós podemos usar a nossa fala, a nossa língua, com o objetivo de glorificar a Jeová? Bem, irmãos, hoje em dia muitas pessoas já não sentem mais peso na consciência quando usam palavras feias, linguagem ultrajante, linguagens pesadas, ofensas e assim por diante. Mas é interessante que o livro Continue a Amar a Deus, ele fala algo muito interessante sobre como usar a nossa habilidade de falar. Por exemplo, no capítulo número 12, o parágrafo 7, ele diz o seguinte: precisamos ter cuidado com o que dizemos e com a forma como falamos, porque isso afeta a nossa adoração a Jeová. Se não tivermos cuidado com o que dizemos, poderemos prejudicar ou até perder para sempre a nossa amizade com Jeová. Então, irmãos, usar a habilidade de falar deve ser feita da melhor forma possível. Nós não queremos usar essa habilidade para falar à toa, para fazer fofocas, não. Nós queremos usar a nossa fala com o objetivo de glorificar ao nosso Deus Jeová. Uma segunda coisa que cada um de nós tem e que pode usar para glorificar a Jeová são a nossa educação secular. Como é que nós podemos usar a nossa educação secular com o objetivo de glorificar a Jeová? Bem, na escola nós aprendemos muitas coisas. Uma delas, aprender a ler, a escrever e muitas vezes até aprendemos uma profissão. Como é que nós podemos usar, por exemplo, a nossa capacidade de escrever para glorificar a Jeová? Como é que nós podemos fazer isso? Será que você sabe de um irmão ou uma irmã que está doente? Sabe de alguém que está fraco em sentido espiritual? Será que você pode usar essa tua capacidade de escrever para fazer uma carta de encorajamento a esse irmão? Será que alguma vez já parou para pensar em escrever uma mensagem de texto para elogiar o trabalho que um ancião tem feito na congregação? Talvez você tenha um morador que quase nunca está em casa. Será que já usou a tua capacidade de escrever para escrever uma carta, dando testemunho? Podemos usar a nossa habilidade de escrever dessa forma.
E, por outro lado, podemos usar também as nossas profissões. Por exemplo, talvez nós conhecemos um pouquinho sobre construção, talvez conhecemos um pouquinho sobre eletricidade, sobre computadores. Você sabia que pode usar tudo isso com o objetivo de glorificar a Jeová? Com certeza que podemos fazer isso. Por outro lado, irmãos, nós também podemos usar a nossa força física com o objetivo de glorificar a Jeová. Como assim? Por exemplo, uma das formas boas de nós fazermos isso é por nos esforçar a ajudar na manutenção e limpeza do salão do rei. Isso significa que quando o nosso grupo que está na arrumação, nós queremos chegar cedo e arrumar, e no final fazer um sacrifício de sair mais tarde para limpar novamente o salão. E com certeza que nós apreciamos muito quando os anciãos e servos ministeriais dão exemplos nesse campo. Podemos ter a certeza que um salão limpo e bem cuidado dá glória a Jeová. Nós também podemos glorificar a Jeová, principalmente os irmãos mais velhos, por usarem a sua experiência. Como assim? Podem ter a certeza que os mais jovens olham para o vosso exemplo. Quanto mais vocês se comportarem bem, terem uma conduta boa, os jovens também vão elogiá-los, e isso dá glória a Jeová. Por outro lado, você pode usar a experiência que tem por dar bons conselhos naqueles jovens, nas jovens da congregação, porque os resultados dos teus bons conselhos com certeza glorificarão a Jeová. E por fim, irmãos, outra coisa que cada um de nós tem e que pode usar com o objetivo de glorificar a Jeová são os nossos recursos materiais. Provavelmente, quando nós falamos sobre recursos materiais ou donativos, o primeiro exemplo que nós pensamos é o da viúva. Como é que nós podemos usar, então, os nossos donativos com o objetivo de glorificar a Jeová? Por favor, vamos lembrar esse exemplo no livro de Lucas, capítulo número 21. Lucas, capítulo 21. O versículo número 1 desse capítulo 21 do livro de Lucas, ele mostra que nosso Senhor Jesus Cristo estava a ver alguns ricos a porem muitas moedas nos cofres do tesouro. E é interessante que no versículo 2, a Bíblia diz que depois apareceu uma viúva e colocou 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. A nota para esse versículo, número 2, ele diz que o tipo de moeda que aquela viúva colocou eram 2 leptons. Leptons era um tipo de dinheiro que se usava no passado. Os irmãos têm ideia de quanto equivale 2 leptons para o kwanza atual, para a moeda de Angola? Equivale em 5,95 kwanzas. Ou seja, quase 6 kwanzas. Será que agora os irmãos conseguem perceber por que o relato diz que ela colocou 2 moedas de pouquíssimo valor? 5,95 kwanzas. É interessante que Jesus, no versículo 3 ou 4, ele disse algo que nos deixa um pouquinho admirados. Vamos ler o versículo número 3. Jesus disse: digo-vos a verdade, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos eles. Como assim? A viúva meteu apenas 5 kwanzas e colocou mais do que os ricos. Vamos ver o motivo no versículo número 4. Pois todos eles puseram dádivas dos que lhe sobrava, mas ela, da sua carência, não tem irmãos, pôs tudo o que tinha para viver. Pôs tudo o que tinha para viver. Qual é a lição que nós aprendemos desse versículo? Irmãos, para glorificarmos a Jeová, não depende de termos muito dinheiro, mas depende de usarmos bem o pouco que temos. Podemos dar um exemplo, né? Ou uma sugestão. Se, por exemplo, um publicador decidir colocar na caixa de contribuição 100 kwanzas por reunião, os irmãos já imaginaram quanto é que isso vai dar por ano? 9.600 kwanzas. Agora tenta comparar esse valor com o dinheiro que a viúva colocou. Será que ainda dizemos, não, meu dinheiro é pouco, não vou contribuir? É como diz o ditado, né? O teu pouco com o meu pouco dá quê? Muito.
Então queremos usar tudo o que temos com o objetivo de glorificar a Jeová. Mas agora, o que cada um de nós pode ganhar, caso se esforçar a glorificar a Jeová com tudo o que tem? Nós podemos ganhar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a satisfação que vem de glorificar a Jeová. Nós seremos pessoas realmente felizes, seremos pessoas que têm uma mentalidade espiritual e que realmente sentem prazer na vida. Por outro lado, se nós glorificarmos a Jeová, outro resultado será que nós vamos nos achegar cada vez mais a Jeová. E por fim, nós teremos a grande perspectiva de viver para sempre. Será que ainda consegue lembrar o que nós consideramos? Bem, nós aprendemos o que significa glorificar a Jeová. Nós vimos que significa adorar a Jeová, reconhecer a sua grandeza, dar-lhe a devida honra e, por outro lado, dar a conhecer o seu grandioso nome. Nós também aprendemos por que é muito importante glorificarmos a Jeová. Primeiro, porque Jeová merece toda a glória, Ele é o nosso Criador. Segundo, os anjos e a criação também glorificam a Jeová. Então, quanto mais nós, seres humanos imperfeitos, devemos realmente glorificar a Jeová. Aprendemos também o que cada um de nós tem, que pode usar para glorificar a Jeová. Mas antes esclarecemos que, para conseguirmos perceber o que nós temos, com o objetivo de glorificar a Jeová, é necessário amar a Jeová de todo o coração. E depois nós vamos ter as nossas habilidades, a nossa força física, e também vamos ter a nossa educação, a nossa experiência e os nossos recursos materiais. E por fim, vimos quais seriam as bênçãos de nós glorificarmos a Jeová. Nós teremos satisfação que vem de glorificar a Jeová, nos achegaremos cada vez mais a Jeová e por fim teremos a perspectiva de viver para sempre. Portanto, irmãos, queremos continuar a glorificar a Jeová com tudo o que temos. Nós não queremos dar glória para nós mesmos. Se você é estudante da Bíblia, você pode glorificar a Jeová por continuar a estudar a Bíblia, a estar sempre presente aqui nas reuniões, esforçar-se a dar comentários significativos e aplicar o que você aprende no estudo da Bíblia. Portanto, que a nossa determinação seja a mesma que encontramos no livro dos Salmos, número 86, versículo 12. Vamos ler o último texto do nosso discurso. Salmo, número 86, versículo número 12. Qual deve ser a nossa determinação? Esse versículo diz o seguinte: Louvo-te de todo o coração, ó Jeová meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Glorificarei o teu nome para sempre. Agradecemos